pessoal, sejam bem-vindos ao último vídeo da série Mulheres que Inspiram, e hoje nós vamos encerrar essa série com chave de ouro, conversando com a pastora Raquel, minha amiga querida, que está aqui conosco. Muito obrigada, pastora Raquel, por ter aceitado o nosso convite. É um privilégio muito grande poder ouvir a sua história hoje. Obrigada. Eu agradeço pelo convite. O privilégio é todo meu por estar aqui, por ter a oportunidade de compartilhar um pouco, né, da minha história, né? E espero que isso possa edificar a vida das mulheres que estão nos ouvindo, né, dos homens, né, que isso venha edificar as famílias, né, no geral. E estou muito feliz, assim, por poder compartilhar isso, né? Mas estou um pouco nervosa também. Tudo bem, todo mundo fica quando senta aí. E eu também tenso, tô. gente, é tenso. Mas vai ser muito bom o nosso papo, eu tenho certeza. A pastora Raquel tem 34 anos, é casada com o pastor Pablo e tem 3 filhos lindos, o Gustavo, o Isaac e o Rafinha, né, que é um fofo. E eu sei que você tem uma história de superação na maternidade que é muito linda, né? Mas eu queria, antes de entrar nesse assunto, de falar sobre os seus filhos, né? De falar sobre a sua experiência, eu queria conhecer um pouquinho melhor a história do seu casamento, de como você conheceu o Pablo. Então, se você puder compartilhar com quem está ouvindo, como foi esse encontro e como foi esse relacionamento e até aqui, né? Nós nos conhecemos na escola, a gente estava estudando ainda, nós tínhamos 16 anos. Ensino médio. Ensino médio, terceiro ano. Colegial naquela época? Terceiro ano do Você colegial. já é da fase do ensino médio? Já era, acho que já era ensino médio. Meu já. Deus, eu tô me sentindo muito velha. E a gente estudava na mesma escola, porém em salas diferentes, né? A gente ainda não tinha se encontrado ainda. E eu fazia parte de várias dinâmicas assim da escola, como coral, como teatro, dança, eu sempre estava envolvida. Eu era um pouco popular, assim, né, digamos. E o Pablo era um pouco mais reservado. E até ele comenta, assim, que a primeira vez que ele me viu, né, que ele reparou em mim, foi no momento que eu fui para a sala dele para falar sobre a formatura, né, para explicar, porque a gente que estava encabeçando, né, essa questão da formatura, e eu fui explicar, né, em todas as salas como que a gente gostaria de fazer, para ter aprovação dos outros alunos, enfim, para a gente programar, né, como seria. E diz ele que nesse dia, quando ele me viu, ele falou pro amigo do lado dele, falou assim, eu vou namorar com essa garota. Uau, decidido, hein? Ousado, já falou bem assim. ousado, né? Mas a gente não se conhecia, só que como eu participava de um coral que fazia apresentações regulares, né? A gente tocava em vários concursos, na rádio da cidade. E o tecladista que nos acompanhava precisou sair, né, para um trabalho, e a professora já sabia do talento do Pablo tocando violão, e ela convidou ele para fazer parte do coral, né? Que legal. Ela fez uma chantagenzinha com ele lá, para ele poder ingressar no coral, porque ele não queria, mas como ele estava meio apertado com faltas e tal, ela falou, olha, vem para cá que eu vou te ajudar, né? Entendi. Você nos ajuda e eu te ajudo. E aí... Isso, desculpa te cortar, isso em Tatuí. Em Tatuí. Que é a cidade da música, né? Exatamente. Uma cidade bem conhecida por essa tradição musical, né, Raquel? Isso, o Pablo fez, né, o conservatório. Eu também fiz conservatório lá. Ai, que bacana. Né? A gente se encontrou bem nesse aspecto musical, né? Porque eu cantava, tocava um pouco também, ele tocava muito bem. E aí ele entrou no coral. Aí ele entrou no coral, por livre e espontânea pressão. E eu acho que alguma coisa fez com que ele permanecesse ali. Alguma coisa ou alguém. E aí ele começou já a demonstrar interesse logo no começo, né? Ele falava bastante e a gente conversava muito. Então, eu encontrei um amigo com quem eu me abria, a gente conversava bastante. E aí, esse ano, a gente foi se conhecendo, né? E quando eu soube, né, do interesse dele também, eu comecei a observar nele quais as qualidades me chamavam a atenção. Então, o fato dele ser músico era uma qualidade, mas ele também era uma pessoa super sensível, né? Ele era uma pessoa atenciosa, ele se preocupava, assim, com detalhes, assim, da minha vida, não tinha
dificuldade em me ouvir, e eu precisava muito naquele momento de alguém que me ouvisse, para eu poder desabafar, para eu poder compartilhar de coisas que eu estava vivendo. E eu encontrei esse amigo, então nós fomos amigos antes de tudo. Legal. E quando nós começamos mesmo o namoro, meus pais não aceitaram muito bem, porque como eu era de uma igreja já, desde que eu nasci, fazia parte de uma igreja muito tradicional, meus pais tinham aquela ideia, né, e natural que se tenha, de que eu fosse me relacionar com alguém da igreja, e o Pablo não era. Sim. O Pablo era uma pessoa do mundo, né, era uma pessoa que tinha os seus hábitos, tudo, né, que fugia um pouco do padrão que a gente tinha dentro da igreja. E o que aconteceu foi justamente o que eles mais temiam, que quando a gente começou a namorar, a gente se envolveu e eu comecei a me afastar muito dos compromissos que eu tinha na igreja. Eu era uma pessoa muito ativa, envolvida com tudo, questão de liderança, com os jovens. E eu comecei a deixar um pouco de lado para estar com ele. Né? Um pouco por parte da resistência dos meus pais, mas também por conta do vínculo que foi crescendo e o namoro, né? Que é uma coisa que hoje a gente compreende as dificuldades, as limitações que o namoro proporciona no relacionamento. A gente não estava se conhecendo a fundo, mas a gente estava se envolvendo muito e aquilo foi fazendo com que a gente ficasse muito grudado um com o outro. E assim, o relacionamento foi evoluindo, né, de uma forma negativa, porque isso foi nos vinculando mais. E você foi se afastando da igreja? Assim, eu fui me afastando da igreja, fui me afastando da minha família. Você chegou a tentar, nessa época, levá-lo para a igreja ou não? Ou Sim, tentou e ele não... Ele chegou a frequentar um tempo comigo a igreja. Tá. Chegou a se envolver também, mas era um pouco fora do que ele estava acostumado. Entendi. E não teve, provavelmente, um encontro com Jesus, assim mesmo, né, nesse momento? Não. O Pablo já tinha tido envolvimentos com outras igrejas. Ele chegou até a tocar em louvor e participar ativamente de outras igrejas. Bem diferente, né? Uma igreja mais pentecostal, que era diferente da minha, que era tradicional. Mas no momento que a gente se conheceu, ele já não estava mais em nenhuma. Entendi. E realmente não havia tido ainda um encontro verdadeiro, uma conversão verdadeira, né? Sim. E a gente era muito novo também, então a nossa experiência de vida, né? E aquilo que a vida proporcionava, as amizades e tudo mais, isso também, de certa forma, influenciava. E ele chegou a frequentar durante um tempo, mas ele não se encaixou muito bem naquela rotina, né? E ao mesmo tempo, como eu falei, eu fui me afastando, fui deixando as coisas para estar com ele, deixando minha família, deixando as tradições, né, que a gente tinha em família, para estar com ele. E isso proporcionou oportunidades, né, onde o inimigo ele agiu sobre a nossa vida e a nossa carne falou mais alto também. Sim. Então, nesse período aí, a gente estava com 17 anos, eu acabei engravidando do meu primeiro filho, do Gustavo. Com 17 anos. Isso, e ele nasceu, eu já tinha completado 18. Mas aí a gente... Para sua família, como foi, assim, receber essa notícia? Considerando que eles vinham de um contexto bem tradicional, né, religioso, como é que foi para eles, seus pais? Nesse momento foi bem tenso tudo, né, porque meu pai era presbítero da igreja. Sim. E eu era uma pessoa muito envolvida, muito em destaque, né, na igreja, pelas coisas que eu fazia e por quem eu era, filha de quem eu era. Então, foi um choque muito grande, realmente. Foi algo que ninguém esperava. E a minha família, eu creio que, dadas as proporções, né, da situação, a gente conseguiu realmente... Meu pai, né, ele teve uma atitude muito madura, assim, diante disso, sabe? No primeiro momento, ele se afastou. Sim. Ele ficou um tempo sem falar comigo. Mas depois ele veio conversar comigo. E eu, naquela coisa, assim, bem orgulhosa, bem soberba, né? Não, eu tô grávida, mas eu vou cuidar da minha vida, eu vou me casar. Sim.
né? Ninguém vai dar pitaco Não na preciso minha de vida, vocês, não tá tudo preciso, bem. né? Eu vou resolver. Eu criei o problema é meu, eu vou Eu resolver. dou conta. Exatamente, aquela mentalidade Sim, de adolescente que achava é que isso que eu podia ia tudo. dizer, né? Você era uma adolescente, né? Meu pai, ele conversou comigo, ele falou para mim, olha, você não precisa casar, você não precisa sair de casa, você pode continuar aqui, Que né? legal. Você, não é porque você está grávida que você precisa assumir um casamento, mas uma vez que você se comprometer no casamento, a Bíblia diz que o casamento é até que a morte separe. Então, entenda que se você decidir, mesmo assim, eu não estou te obrigando, sua família não quer isso. Ele falou assim diretamente, eu não quero que você se case, mas se você escolher isso, você vai assumir um compromisso que é por toda a vida. Sim. Né? Então, eu Foi entrei uma nessa conversa, ciente. parece que madura, né, da parte dele, assim, de ao mesmo tempo acolher você no sentido de, olha, tá tudo bem, né? Se você não se sentir segura para casar, você tem um lugar aqui, né? Você continua sendo nossa filha, a gente continua te amando. Foi mais ou menos nesse sentido a conversa. Foi. Comigo Legal. foi, né? Sim. Com o Pablo Com o não foi Pablo tão não. amigável, não. Você é filha, né? O Pablo já. O Pablo não, falou, não, fica aqui, mas não casa com ele. Eu não quero que você case com ele. Entendi. Mas, Na assim, verdade, eles eram contra esse relacionamento, né? totalmente contra. Aham. No começo não, mas eles começaram a perceber esse envolvimento muito grande, né? Esse distanciamento que eu tive com tudo que eu achava importante na minha vida, tudo que era prioridade na minha vida. E eles perceberam, né, que isso não faria bem para mim. Mas eu Entendi. ainda assim optei por não dar ouvidos, né? E isso me fez sofrer muito depois, porque o nosso relacionamento começou totalmente errado. Sim. Né? Nós nos Vocês se casamos. casaram. Foi depois do nascimento do Gustavo ou você estava Não, grávida? eu estava grávida, eu estava com 6 meses. Sim. E nós já estávamos já com 18 anos, o Pablo completou 18 anos em outubro e nós casamos em novembro. E a gente, a partir dali, começou sem muita estrutura, né? Sem muita maturidade e tudo, mas começamos um casamento, uma família e com muitas dificuldades, que a gente teve. Quais você acha que foram os maiores desafios, assim, nesse início do casamento? Porque quando a mulher casa já grávida, as histórias se confundem, né? Porque você tá ali num processo de adaptação com o casamento e, ao mesmo tempo, né, num processo de adaptação com a maternidade, com a chegada do primeiro filho. E já é um desafio por si só, né, Raquel? E, além do mais, vocês eram muito novos, né? Então, eram imaturos, assim, a imaturidade normal da idade, né? Como que foi isso para você? Imagino que vocês tenham enfrentado muitos desafios, né? Nesse começo, principalmente, do casamento. Foram muitos desafios. A gente passou por muitas dificuldades, principalmente no aspecto conjugal, né? No aspecto de se entender. Olha, nós somos hoje marido e mulher, né? Nós ainda tínhamos uma mentalidade muito individualista, né? Eu era muito orgulhosa, né? Porque eu achava que eu podia tomar as decisões ainda pela minha cabeça, né? Que ele não precisava mandar em mim, nem podia. E ele, uma pessoa também bem autoritária, né? Ele foi se tornando alguém assim que quis me controlar em todos os aspectos. Eu nem para casa dos meus pais eu podia ir mais. Eu não podia, inclusive, ir para a igreja, né? Tudo que a gente foi vivendo, né, nesse início nos machucava muito. As nossas discussões nos machucavam, as situações que aconteciam, né? E isso se agravou com o nascimento do Gustavo. Logo em seguida, houve um acidente do Pablo de moto, quando o Gustavo estava com 2 meses. Esse acidente também foi um momento marcante, né? Que se fosse para eu contar tudo aqui, o vídeo ia durar muito tempo. Algumas horas. Sim. A gente pode fazer depois parte 2, parte 3. Se vocês quiserem Contar parte os 2, detalhes, né, ó. do casamento, Coloca aí eu nos abro aí. comentários se você quiser um vídeo só sobre o relacionamento. Porque a gente tem outros assuntos bem importantes para tratar, mas eu já vi que só a história do casamento tem muita coisa, né? Muita coisa. Até a gente chegar nos dias de hoje, né? Graças a Deus, hoje
nós vivemos uma outra realidade. Parece que são outras pessoas, né? Totalmente. Essa história que você está contando, né? Parece que é de outro casal. Eu creio, assim, que eu não sou mais a Raquel daquele tempo e o Pablo não é mais o mesmo Pablo. Né? Nós somos transformados pela graça e misericórdia de Deus, né? E o amor dele que foi derramado sobre nós e foi nos transformando e transformando o nosso casamento, transformando a nossa união, né? Mas ainda voltando um pouquinho, você falou então que ele teve esse acidente de moto, que acho que foi um acidente meio grave, né? E o Gustavo estava com 2 meses de vida. E vocês moravam no espaço de vocês, assim, na casa de vocês, ou vocês moravam com seus pais ou com os pais dele? Nós morávamos numa casa que era da minha avó, né? A minha avó tinha se casado recentemente, e a casa dela ficou, né, disponível. Ela falou para mim, se você quer se casar, então você pode morar na minha casa. Legal. E a gente morou ali durante 1 ano e meio, quase 2 anos. E aí surgiram vários fatores, né, que Deus foi tratando conosco, e as oportunidades também. Uma oportunidade de trabalho trouxe o Pablo para São Bernardo, onde nós moramos hoje. Ah, entendi. Foi aí que vocês se mudaram de Tatuí do interior de São Paulo para São Bernardo e foram para a nossa igreja. Mas calma aí que a gente chega lá. Antes ainda, voltando. Ele se acidentou, você precisou cuidar dele ali, ele ficou bastante tempo parado em casa. Como é que foi isso? E você com ele, as brigas melhoraram ou pioraram? Como é que foi essa situação? Imagina uma situação em que a gente brigava o tempo todo que a gente estava junto, e de repente a gente estava junto 24 horas por dia, eu tendo que cuidar dele numa cadeira de rodas, né? Ele dependendo de mim para tudo, e eu com um bebezinho de 2 meses para cuidar. Né? Não foi fácil, não. Foi um momento bem intenso. Foi quebrando muitas coisas que aconteceram nesse período, foram quebrando muito o orgulho dele. Até mesmo com meu pai, porque nesse momento houveram vários episódios, né? Meu pai foi uma pessoa fundamental nesse tempo do acidente, onde ele esteve internado, ele precisou passar por cirurgias. Era o meu pai que me levava a mãe dele lá pro hospital para poder ficar com ele. E quando ele voltou do hospital, ele estava sem poder de forma alguma andar, mas uma das pernas ela não podia dobrar. Né? Então ele machucou as 2 pernas, ele passou por cirurgia para colocar a perna de volta no lugar. E quando a gente chegou, estava eu, minha mãe e minha sogra, e o Pablo no carro, a gente sem cadeira de rodas, e a gente tinha que atravessar uma rua para poder entrar dentro de casa com ele, e a gente não sabia o que fazer. De repente, peraí, eu vou ligar para o meu pai. Aí liguei para o meu pai pegou ele no colo, carregou o Pablo até dentro de casa, colocou ele na sala de casa, né? Então, imagina para o Pablo essa sensação de não se dar bem com o sogro, e assim, não era um nível onde haviam desentendimentos. Ele não queria se encontrar com meu pai, né? Havia muito ressentimento, muita coisa aconteceu. Eu fico imaginando, o seu marido e o seu pai são os 2 homens mais importantes da sua vida, Exatamente. Né? E dividida nessa situação. Então, foi bem complicado. Meu pai praticamente não ia para minha casa sem ter certeza que o Pablo não estava lá. E eu não podia estar frequentando a casa dos meus pais, né? A gente não se via na igreja, eu também já não podia ir mais. Então, Porque o Pablo não deixava você? Não. Das poucas vezes que eu falei, que eu bati o pé, que eu fui para a igreja, foi assim, debaixo de muita briga, muita discussão, né? Muita ameaça. Hoje é o contrário, né? Você que fica, Pablo, você não vai voltar para casa, né? Você está muito tempo na igreja. Então, eu costumo... Porque ele não sai da igreja, né? Tá o tempo todo ali. Ele tem muito prazer em servir ao Senhor, né? A gente vê isso nele. Pois é. É outra história. É outra realidade. O que eu te falo, é outra vida, né? Tanto que eu brinco que quando eu comecei a ir para a igreja, e eu comecei sozinha, né? Na Batista Vida, mesmo depois da gente já ter se mudado para cá, quando eu comecei a frequentar a igreja, ele não estava comigo, né? Ele estava no outro mundo, no outro universo. Ele estava indo para o bar para estar com os amigos, enquanto eu estava indo para a igreja. Isso aqui em São Bernardo, já acontecia isso em Tatuí? Ou... Não. Aqui em São Bernardo. Porque que aconteceu? Para a história não ficar sem pé nem cabeça.
Quando ele aceitou essa proposta de emprego, ele fez um treinamento, começou a trabalhar lá em Tatuí ainda, mas logo depois transferiram ele para São Bernardo. Esse período onde ele ficaria aqui seria de 1 ano. Então, eu continuei morando em Tatuí e ele veio para cá. Entendi. Então, ele passava a semana aqui em São Bernardo, voltava para Tatuí nos finais de semana. E depois de 1 ano, quando a gente viu assim que realmente ou o casamento acabava, a gente se divorciava, ou eu me mudava para cá, porque ele já não queria mais voltar para Tatuí. Entendi. Ele tinha se encontrado aqui e assim, ele viu oportunidade de crescimento, ele viu que aqui era muito diferente de uma cidade de interior, né? E ele queria continuar. Então eu vim morar para cá depois de 1 ano. E a gente passou, esse 1 ano foi o mais, assim, difícil para nós, porque a gente já estava acostumado também numa rotina de passar a semana inteira sem se ver. Então, os finais de semana eram difíceis, mas a gente suportava porque ia acabar, né? Ele ia voltar para cá e eu ia continuar, né, a minha vida lá, né, que estava muito bem. Sim. E de repente eu saí daquilo, deixei minha família, deixei tudo que eu conhecia e vim para cá com um menino de 2 anos, né? E comecei assim a me encontrar, né, sozinha, sem ninguém, né, muito solitária, porque ele já tinha desenvolvido relacionamento, já tinha toda uma vida aqui já bem estruturada, amigos, trabalho, tudo, e eu não conhecia ninguém. Sim. E eu ficava praticamente sozinha em casa. Então, quando ele chegava em casa, ele já se reunia com os amigos dele, que ele tinha no bar, e chegou um momento, né, que eu quis dar um basta nisso, né, e depois de, assim, a gente chegou a ficar um período separado. Nesse período eu voltei para Tatuí, fiquei separada durante um tempo, e nisso meu pai, de novo, foi fundamental, porque ele chamou o Pablo para ter uma conversa, e nessa conversa ele chamou, sabe, a atenção do Pablo, falou: como que você luta tanto para se casar com a minha filha, e de repente você vem aqui e diz que não quer mais, né? E quando ele fala o seguinte, inclusive, falou: antes eu não te enxergava como alguém que merecia estar com a minha filha, mas hoje eu não vejo ninguém melhor para estar com ela, porque hoje eu reconheço o seu caráter, reconheço as qualidades que você tem. Então, na verdade, ele trouxe esse senso de responsabilidade, né, para o Pablo, assim, como homem, como marido, e ao mesmo tempo honrando a vida dele, né? Sim, Muito legal. E ao mesmo tempo comigo também, ele nunca me deixou desistir, né? Enquanto muitas pessoas ficavam lá na cabeça do Pablo: olha, deixa mesmo, né? Se separa, né? Não tá dando certo e tal. Ele já estava até envolvido com outra pessoa nesse momento. Então, a nossa história estava se caminhando realmente para um divórcio, para uma finalização, né? E meu pai, ele tomou, sabe, ele chamou o Pablo realmente para uma conversa e falou assim: olha, não tá certo, isso não combina com você. Muito né? legal. Isso não é legal. Não vai ser bom para vocês estarem separados, vocês têm um filho, tudo mais, né? Foi uma conversa bem incrível, assim. E aí ele falou para mim, falou assim: eu vou te dar mais uma chance. Quem? O Pablo? O Pablo. Mas, olha, se você pisar na bola de novo, eu trago você de volta. Aí eu vim para cá, falei: tá bom, eu vou aceitar essa chance, até porque Deus também tinha trabalhado comigo nesse período, me mostrando que eu não deveria desistir do meu casamento, eu não deveria desistir da minha família. Então, eu voltei para São Bernardo e falei: a primeira coisa que eu preciso fazer é estar numa igreja. E aí eu comecei a frequentar a Igreja Batista. E aí o detalhe que eu falei que era interessante, né? Que quando eu ia para a igreja, eu ia com o Gustavo no colo e sentava. Quando eu me sentava, eu deixava uma cadeira ao meu lado vazia, deixava a bolsa para que ninguém ocupasse aquele lugar e começava a declarar: Senhor, meu marido um dia vai estar aqui do meu lado. Amém. Um dia ele vai estar sentado comigo, buscando ao Senhor. Eu não aceito meu marido naquele bar. Eu olhava para o louvor e falava assim: Senhor, meu marido tem um dom tão lindo que o Senhor deu para ele, né? Um talento tão grande. Eu não aceito que meu marido tocando violão no bar. Sim. Um dia eu vou ver meu marido ali tocando no ministério de louvor. Que né? lindo isso. E eu acho engraçado foi porque... um ato profético mesmo, né? Foi. Eu nem sabia
sobre atos proféticos, porque eu vinha de uma realidade bem tradicional, mas isso foi assim algo direcionado pelo Espírito Santo mesmo. Só que é tão maravilhoso como Deus ele vai além das nossas expectativas, porque eu falava, um dia meu marido vai estar sentado aqui do meu lado. E hoje, para quem nos vê, quando que meu marido está sentado do meu lado? Ele não senta. Verdade. Ele está sempre ocupado com alguma coisa, né? Está sempre trabalhando para o Senhor e muitas vezes eu estou sentada assim, sem o meu marido ao meu lado, mas o meu marido está à minha frente pregando a palavra de Deus, como um pastor tão usado. Então, que era uma coisa que provavelmente nem nos seus melhores sonhos você ia imaginar, né, Raquel? Queria até fazer uma pausa para falar com você que está nos assistindo, né? A gente sabe que muitas mulheres, principalmente, Raquel, têm essa luta, né? Essa dificuldade, estão na presença de Deus e, infelizmente, seus maridos não as acompanham, né? E tá aqui um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa mesmo, por quem você está orando, né? Do seu esposo, enfim. Não tem nenhuma situação. Quando vocês contam, né? Eu já ouvi essa história, não nos detalhes, como eu estou ouvindo hoje, mas já ouvi em outras vezes e eu fico pensando, gente, não parece que estão falando do Pablo, né? Do Pablo que eu conheço. Então, Deus, ele tem essa habilidade de realmente transformar, assim, virar de ponta cabeça, né, uma pessoa e transformar por completo. Então, de um cara que não te deixava ir para a igreja, hoje nós temos um pastor de tempo integral. Ela orou por uma pessoa que tocasse no grupo de louvor. Hoje o pastor Pablo é o líder do louvor, de todo o louvor da igreja, né? Ela orou para que ele tivesse ali um espaço para sentar ao lado dela, e hoje ele ministra na igreja, né? Ele é um dos principais pregadores da nossa igreja. Então, assim, Deus só não alcançou, né, os seus sonhos, não só ouviu suas orações, como ele superou as suas maiores expectativas, né, Raquel? Então, é isso que Deus quer fazer na sua vida também. Não desista, você que já tem um tempo orando pelo seu esposo, pelo seu marido, né? Continue firme e exercite a sua fé, como a Raquel está ensinando aqui hoje, né? Essas lições tão práticas. Exercite a sua fé para que realmente você possa ver o milagre acontecer na sua família. Muito bom, eu estou realmente impressionada, Raquel, com tudo que Deus fez na sua vida, na vida desse casamento, né? Na história desse casamento. E claro que falar de um casamento também é falar dos filhos, né? Falar da família linda que vocês formaram. Vocês têm hoje, como eu disse no início, 3 filhos maravilhosos, né? Super queridos. Um deles é um dos melhores amigos do meu filho, inclusive, né? Mas a gente sabe que você também tem uma história triste de algumas perdas, né? Nesse processo de gestação, enfim. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso e também sobre esse processo de superação, né, da sua parte, porque certamente já não é fácil uma mulher perder um filho e mais difícil ainda quando isso se repete, né? Então, queria que, se possível, você dividisse um pouco dessa história com as pessoas que estão nos assistindo hoje. Bom, então, eu tive o Gustavo, né, com 18 anos. Quando o nosso casamento começou a se alinhar, né, a estar bem dentro, né, dos moldes, os moldes de Deus, eu já sonhava em ter um outro filho, né, porque a minha ideia, assim, de família, né, desde criança, eu sempre quis ter 3 filhos, era uma coisa, assim, que era um dos meus sonhos, né, era um dos meus sonhos ter 3 filhos. Eu não sei se é porque eu venho de uma família onde nós somos em 3 irmãos, né? Mas eu tenho essa ideia de que é o casal e mais 3 filhos, sabe? Sim, a família perfeita, um casal e 3 filhos. Eu falo que, eu brinco, fecha o carro, né? Era essa imagem que eu tinha. O marido, atrás. A mulher, os 3 filhos atrás, né? Então, eu sempre quis muito ter 3 filhos. Eu queria logo em seguida já ter mais. Então, quando o Gustavo estava com 2 anos e pouco, eu já comecei a sonhar com o próximo filho, a querer ter outro filho, né? Nesse período, o Senhor me deu uma promessa de ter mais filhos. E então, aquilo veio como uma confirmação mesmo de Deus, me dizendo, realmente é isso que eu quero de você. Legal. Então,
do Gustavo para a chegada do Isaac foi um período também de tratamento de Deus, porque eu ansiava por uma gravidez, mas eu não conseguia engravidar. Então, demorou muito, né? Eu não usava nenhum medicamento para evitar. Eu queria, na verdade, era muito engraçado até, porque várias vezes eu ia lá na farmácia achando que estava grávida, comprava o teste, aí falava, não tô, que Aquela coisa. frustração. Aquela frustração de não estar. E aí, depois de 8 anos, né, do nascimento do Gustavo, chegou o Isaac. E o Isaac já veio nos trazendo muita alegria. Sim. Né? E foi uma promessa sendo cumprida do Senhor. Então, por isso o nome dele é Isaac. Eu escolhi esse nome intencionalmente porque ele, além de completar, né, de trazer essa realidade daquilo que o Senhor já havia prometido, ele também nos trouxe muita alegria. Né? E eu vejo isso nele, inclusive. É um menino muito alegre, muito intenso em tudo. Sim, é uma graça, figura. E ele chegou assim para nos trazer muita alegria, mas eu ainda queria mais, eu queria mais um. Então, quando ele estava com 1 ano e 2 meses, eu engravidei de novo. Então, foi uma alegria muito grande, porque do primeiro para o segundo tinha demorado bastante. Muito. Mas do segundo, que era o Isaac, para o terceiro, né, era 1 ano e 2 meses, era pouco tempo. Sim. E eu fiquei muito animada com aquilo, né? A gente se alegrou muito como família, mas quando eu estava com 14 semanas, eu estava fazendo alguns exames de rotina e num desses exames a médica viu que tinha alguma coisa errada, né? Mas quantas semanas você falou que estava? Eu falei, 14. Ela, não, mas tá bom. Mas ela ainda falou assim, tem alguma coisa talvez esteja muito, muito, muito certo, mas também o desenvolvimento é muito individual de cada gestação e tal. Mas durante aquela semana mesmo, eu já tive um sangramento e voltei para o hospital, fui fazer o exame de novo e aí foi constatado realmente um aborto espontâneo. Né? O feto não estava se desenvolvendo como deveria. Entendi. Então, o meu próprio corpo encerrou aquela gestação, né? E eu tive um aborto espontâneo mesmo, não foi retido. Eu mesma, né, em casa mesmo, eu ainda fui para casa tentando reter a gravidez, o médico me passou alguns remédios, eu fiquei em repouso, mas ainda assim, numa noite, eu senti realmente que aquilo não ia acontecer, que eu orava por um milagre, mas que eu sabia, no fundo eu sabia, o Senhor já estava me preparando para uma perda, né? Então, realmente, essa gravidez, ela se encerrou e 2 anos depois eu engravidei de novo. E nessa gravidez, menos de um mês, eu já senti que... Menos de um mês, não, pouco mais de um mês, né? Quando a minha menstruação atrasou, eu já fui fazer um teste de gravidez da farmácia, mas não deu tempo nem de eu começar o pré-natal. Eu também já perdi essa gestação. Entendi, né? Foi bem um no aborto início espontâneo dessa também, vez, bem no né? início, bem no começo. E eu fiquei, assim, um pouco temerosa, assim, com isso, né? Mas ainda assim confiante que Deus tinha me dado uma promessa. Então, continuei esperando em Deus, né? Aí, no ano de 2017, eu engravidei novamente. E aí, essa gravidez foi perfeita, assim, né? Com os exames, né? Eu procurava muito no ultrassom ver, tá tudo direitinho, tá se formando bem, né? Mas tá tudo em ordem, Tudo aqui certo. tudo normal, né? Só que quando eu tava com 34 semanas, mais uma vez, né? A minha bolsa rompeu, eu fui pro hospital achando que ia ser um parto prematuro, mas quando eu cheguei lá, ao fazer os exames, tudo foi constatado que o coraçãozinho já não batia mais, né? E como eu já estava em processo de parto, eles entenderam que eu deveria continuar, né, até o fim. Eu já estava com dilatação, tudo. Você estava num trabalho de parto e o bebê estava sem vida dentro de você, é isso? Isso.
E aí eles... os médicos não sabem dizer há quanto tempo ele estava sem vida, ou você não sabe exatamente, assim, quando você chegou lá, se ele chegou com vida e aí de repente ele parou de respirar, ou o que quer que seja, ou se já havia um tempo que estava sem vida, você não sabe, não Eu soube sei que disso. não tinha muito tempo, porque uns 2 dias antes eu tinha feito um ultrassom e estava tudo Você normal. fez entendi, tava tudo Tava normal tudo na normal. ultrassonografia. Isso. E aí, numa sexta-feira de manhãzinha, né, eu acredito que foi no meio da noite aí que aconteceu. E aí, de manhãzinha, minha bolsa rompeu e meu corpo já entrou em trabalho de parto, né? E essa perfeição da natureza do Senhor, né? Sim, sim. De meu corpo mesmo perceber que tinha alguma coisa errada e já entrou em trabalho de parto. E aí, no hospital, eles entenderam que eu precisava seguir até o fim, né? Raquel, antes de você concluir, o Pablo estava com você nesse momento da Sim. notícia e tal. Como foi ouvir isso do médico, né? Assim, no momento que eu imagino, me colocando no lugar de vocês, que vocês devem ter ficado, assim, um pouco assustados, né? Trabalho de parto agora, né? Porque 34 semanas ainda é cedo. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos bebês que nascem de 34 semanas, né? E ficam super bem, super saudáveis. Então, eu acredito que vocês pensaram, ok, vamos para um parto prematuro, se for o caso, mas tá tudo bem, né? E chegando lá, e você ouve essa notícia já nessa fase, né, da gestação, que o seu bebê não tem mais vida, né? Como é que foi para você e para o Pablo, principalmente, encarar, receber essa notícia? É bem difícil, eu imagino, né? Inclusive, não me parece ser muito comum esse tipo de caso, né, Raquel? De repente você pode me dizer se você sabe de outras situações assim parecidas, mas para mim, por exemplo, não me parece ser uma história muito comum. E eu queria saber como é que foi a sensação mesmo, né? O que aconteceu dentro de vocês quando vocês ficaram sabendo disso. Foi bem difícil esse momento, né? Foi um dos mais difíceis que eu passei. Realmente nos pegou de surpresa, mas a gente se alegrou muito também, né? Ao mesmo tempo que, poxa, a roupa não tá lavada, né? Sim. A mala não tá pronta, o quarto não tem berço Não ainda. tem- Mas no final você sabe que, né, Mas vai a gente dar tudo resolve, vai certo, dar tudo resolve. certo, tá chegando, a gente acordou os meninos assim numa alegria, ó, seu irmãozinho tá chegando, Israel tá chegando. E eles acordaram também super felizes, né? E a gente levou eles para uma discípula que cuidou deles para mim. E, e a gente foi para o hospital, né, com essa sensação, né? De, não, vai dar tudo certo, ele vai nascer e o resto é o resto, a gente se ajeita. E lá, quando a gente foi fazer o exame, e o médico não conseguiu ouvir o coraçãozinho, né? Naquele primeiro exame onde ele só ouve o coração. Ele me encaminhou para ultrassom e eu já percebi que alguma coisa estava errada, porque assim, não é comum fazer ultrassom antes do Sim, do parto. parto. E eu estava com muita dor. E ele não falou nada sobre o Não falou, ele só coração. me encaminhou para fazer ultrassom. E aí, quando a gente estava no ultrassom, o médico começou a me fazer algumas perguntas e ele falou, olha, seu bebê já não tem vida mais, o coraçãozinho dele não está batendo, ele já não tem vida. Provavelmente por isso que você já entrou em trabalho de parto, porque o seu organismo entendeu, né, que alguma coisa não tava legal, então ele já começou o processo de expulsão, né? Sim. E aí foi muito complicado, porque assim, a dor de um parto normal já não é fácil. Eu já estava lá com 6 centímetros de Nossa, dilatação. bem avançado já, né? Tava. Aliás, não, eu fui para o hospital, cheguei com 6 centímetros. Nesse momento eu já estava com mais, já estava com 8 centímetros de dilatação. Tava no final. Estava na reta final, tanto que já estava tudo encaixadinho. Ele falou, não vale a pena a gente fazer uma cesárea para tirar, porque seu corpo já tá expelindo. Então, no momento da notícia, assim mesmo, que eu ia passar pelo parto, que eu ia sentir toda aquela dor, né? E imediatamente a dor que eu estava sentindo, que já era uma dor muito grande, aumentou 10 vezes. Era uma dor realmente insuportável.
né? Eu chorava muito, eu gritava muito. E aí eles me conduziram, né, para a sala de parto. E eu cheguei a tomar uma anestesia, mas não chegou, não deu tempo nem de fazer efeito, porque já nasceu rapidinho, né? E quando ele nasceu, ainda a minha oração era, Senhor, sabe, mantém meu filho vivo, traz vida de novo. Sim. E aí constatar, naquele momento, né, que realmente os médicos examinaram ali. E realmente ele não tava mais com vida, né? Eles perguntaram pro Pablo, que estava comigo lá, eles perguntaram, você quer pegar? E aí ele pegou, ele trouxe ao meu lado, né? E a gente fez uma oração. E a gente entregou pro Senhor. Falou, Senhor, o Senhor nos deu, mas ele é teu. Nós entregamos ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor sabe o que é melhor. Nós oramos naquele momento por ele. Eu observei uma criança perfeita. Perfeita, muito parecida até com o Isaac. E aí a gente continuou, né? Ele devolveu a criança para os braços da enfermeira. E todo mundo saiu da sala. Ficou apenas a enfermeira com o bebê e eu ali. E assim, foi tão de Deus aquele momento, porque estava um tumulto tão grande naquela sala, com tanta gente. De repente, estava ela ali, enrolando o Israel ali no cobertorzinho. E ela olhou para mim e falou, você quer dar uma olhadinha mais uma vez? Eu falei, eu quero. E já estendi os braços assim para pegar no colo. E aí, quando eu peguei, eu olhei, eu acariciei meu filho. E eu tive uma visão tão, tão linda, sabe? Tão, tão clara. Que ao mesmo tempo que eu estava ali abraçando meu filho no colo, eu vi o Senhor Jesus me abraçando por detrás. E ele falando, eu estou aqui. Vai ficar tudo bem. Eu entendo a sua dor, mas eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de você. E aí eu entreguei o meu filho e continuei ali, né? Com aquela minha oração mesmo, falando, Senhor, me ajude a passar por isso. Que era uma dor muito grande, muito grande. E eu pedi ao Senhor, me dá forças para conseguir passar por isso, para conseguir, porque eu ainda pensava nos 2 filhos que eu tinha em casa. Sim. Né? E eu cria que o Senhor tinha ainda uma promessa a se cumprir na minha vida. Então eu continuei, né, buscando o Senhor, voltei para casa e eu nem me desfiz de tudo logo, sabe? Porque eu ainda tinha esperança de completar esse sonho, né, de ter mais um filho. Mas à medida que o tempo passou, o medo foi crescendo dentro de mim, né? Porque eu já não conseguia mais imaginar passar por isso de novo. De novo, sim, eu imagino. Então eu já logo pensei, não, eu ainda creio que eu vou ter mais filhos, mas eu comecei a procurar me informar por meios de adoção. Né? Eu falava assim, agora meu 3º filho vai vir, mas vai vir de outra forma. Sim. Vai vir através de uma adoção. E aí eu comecei a me informar e tudo, mas nem deu muito tempo. Nem deu muito tempo, porque quando eu estava com... enfim, para resumir um pouco, né? Quando o médico me examinou e viu que estava tudo bem, ele falou para mim que se eu quisesse ter mais um filho, que era para esperar 6 meses pelo menos. Sim. Para o meu corpo voltar, se né? Recompor, né? Se recompor e tudo. E eu, depois de um tempo, eu pensei, não, eu não consigo mais passar por isso de novo. Eu vou por outros meios. E aí eu comecei a tomar remédio novamente, o anticoncepcional. E eu achei, assim, que realmente seria de outra forma, né? Depois de 3 meses que Israel se foi, eu me encontrei de novo, grávida. Eu fui mais grávida possível. pela
quinta vez, é isso? Pela sexta vez. Sexta vez, você teve 6 gestações. E aí eu tava ali olhando aquele teste de gravidez, falando, Senhor, não é possível, Senhor, como é que pode? Eu tô tomando anticoncepcional direitinho. Quer dizer, eu nem poderia estar grávida de novo, né? Nesse Deus tempo. mesmo que decidiu, é agora. É né? agora. E foi muito incrível, Uhum. né? Mas foi um processo também muito grande de tratamento do Senhor mesmo, porque eram dias e noites, assim, temendo muito, né? Sim, eu imagino. Medo, né? Porque estava tudo muito fresco, muito recente na sua memória, né? Nos seus sentimentos. Sim, o trauma foi muito grande. Sim. E aí, quando eu fui vendo, né? O agir de Deus em todo o tempo, o cuidado dele, né? Então, a cada exame que eu fazia, eu comemorava, a cada situação, assim, que eu vivia, o bebezinho começou a se mexer, sabe? Eu comemorava muito. E, ao mesmo tempo, eu ficava apreensiva, né? Então, por várias noites eu não consegui dormir, porque eu ficava assim pensando, né? E se eu dormindo acontece algo, como se eu pudesse controlar, né? Como se eu pudesse fazer alguma coisa. Mas foi um medo muito grande. E aí, depois de 9 meses, né? Ainda foi uma gravidez, assim, de risco, né? Mas correu tudo bem. Sim. Né? Apesar Você de diz tudo. de risco por causa da situação anterior, por causa do Israel, né? Da morte do Israel, ou porque realmente era uma gestação de risco? Tinha alguma. Pelos 2 fatores, né? Sabendo do meu histórico, os médicos já me encaminharam já para um acompanhamento de alto risco. Porque já tinha 2 abortos também, né? Isso. E aí também por conta, eu fui desenvolvendo nessa gestação a diabetes gestacional. Entendi. Aham. Né? Então, quando eu estava tratando tudo isso, eu já sabia, né, no finalzinho da gravidez, que seria um parto de cesárea, Sim. porque ele estava sentado. Aham. E sabia também que eu precisava estar muito atenta por conta da diabetes, né, para que o bebê não crescesse muito, para que, enfim, né, para que eu conseguisse controlar essa gravidez de forma saudável. E aí, quando eu estava com 37 semanas, eu fui fazer um exame, e aí nesse exame eles constataram que o Israel estava muito grande para a idade dele. O Rafael. Desculpa, o Rafael Aham. já estava grande para a Sim. idade dele. E aí eles resolveram me acompanhar de perto para ver como é que estava, né? Então eu fui internada. Você foi internada, ele tinha quantas semanas quantos meses de gestação? Ou quantas semanas, melhor dizendo? Então, quando eu estava com 37 semanas, 37, eu fui fazer um exame, um ultrassom, e nesse exame eles viram que o bebê estava muito acima do peso. Sim. Para o tempo de gestação que eu estava. Talvez por conta do diabetes da gestacional, diabetes, né? isso. E aí eles me internaram. E nessa internação eles foram me acompanhando ali o tempo todo, Sim. né? Vendo como é que estava e fazendo exames o tempo todo também. Então nisso também eu vi o cuidado de Deus. Porque ele não permitiu que eu passasse pelo mesmo trauma de antes, que era nossa, era um dos meus maiores medos, sabe? De estar um dia assim e eu precisar correr para o hospital para o parto, né? Então, quando eu já sabia que ele ia nascer por uma cesárea, porque ele estava sentado. Então, eu ia conseguir, pelo menos, agendar, né, esse programar, esse dia, né? me programar para isso. E quando eles me internaram, também eles foram acompanhando 24 horas ali, como é que estava. E aí, quando... Que te deu uma segurança e uma tranquilidade, me deu uma né? super segurança de saber que qualquer coisinha, né, eles estavam ali à disposição para uma emergência, né? E aí, eu fui fazer um novo exame e eu ia ter alta para voltar para casa. Eu estava pedindo para o senhor que eu não tivesse alta, que eu queria ficar ali até o nascimento. E aí, nesse exame, a médica falou, não, realmente, ele vai nascer hoje. Esse bebê está muito grande.
E aí eles me internaram, né? Aí já não na casa da gestante mais, mas me internaram na maternidade, onde ocorreu o parto, então. E aí nasceu o Rafael, o Rafinha. Lindo, perfeito, saudável. Perfeito, saudável, grande. Grande. Um bebezão, mas muito Sim. saudável. Uau. E ele veio trazendo realmente algo novo, assim, para nós, né? Então, foi por isso, inclusive, que esse nome surgiu, Rafael, por significar o Deus que cura. Uau. Ele trouxe uma cura, sim, ele trouxe algo... ele nos completou, realmente. Mas não de uma forma onde nós não nos víamos completos antes. Sim, sim. Sabe? Foi um acréscimo de Deus, algo assim, onde o Senhor mostrou ali o seu amor por nós, de tal forma que Ele nos deu também o Rafinha. Eu tô assim impressionada com a quantidade de testemunhos, né, que você carrega, Raquel, e como Deus se revelou, seu Pai sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, seja lá no casamento, né, as dificuldades com o casamento, seja lidando com a questão dos abortos, porque mesmo o aborto espontâneo, né, que às vezes a pessoa fala, mas no comecinho, né, tá tudo bem. A mãe sofre também, né? É sempre muito difícil porque cria-se uma expectativa. Assim que você sabe que você tá grávida, você já começa a desenvolver um nível de amor, né, por aquela criaturinha tão pequenininha. E é sempre muito frustrante receber essa notícia. E mais ainda, né, no caso de Israel, que já estava com o tempo pronto, né, um tempo que seria o necessário para vir ao mundo bem, saudável. E aí você descobre que ele está morto. E em todos os momentos, né? E nessa última gestação, como a gestação do Rafinha, como Deus cuidou dos detalhes para mais uma vez, né, mostrar para você que você não estava sozinha, que ele estava junto com você. Então, realmente não tenho o que falar, né, de como toda essa história é inspiradora. E para resumir, assim, para fechar nossa conversa, eu acho que da melhor forma possível, né? Trazendo um ensinamento, trazendo um princípio poderoso para as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria que você resumisse assim quais foram os maiores ensinamentos em todos esses processos de dor e de superação, né? Porque se eu pudesse intitular esse vídeo com uma palavra, eu colocaria o termo superação. O que você mais aprendeu com o Espírito Santo nesses momentos difíceis, principalmente? Bom, eu acho que Deus me mostrou por toda a minha vida o grande amor que Ele tem por mim. Isso para mim não tem explicação, sabe? Não tenho palavras assim para descrever isso, porque mesmo em tempos difíceis, mesmo no sofrimento, mesmo passando por lutas, eu nunca duvidei do amor de Deus por mim. E nunca duvidei assim que esse amor que Deus tinha por mim me faria vencer e superar todas essas coisas. Porque eu ainda tinha algo para viver, ainda tinha muitas promessas, ainda tenho muitas promessas ainda a se cumprir na minha vida, que o Senhor tem, né, para realizar na minha vida. E outra coisa foi realmente a força que eu nunca achei que eu tivesse, né? Nunca achei que eu tivesse força para passar por tudo isso. E Deus me mostrou que eu era assim forte, né? Eu era forte e sou ainda, né? Eu tenho hoje muito mais convicção disso do que eu tinha antes, porque eu quando adolescente, quando criança, eu tinha muita dificuldade assim em saber o quanto eu era capaz, né? Me posicionar. Eu era uma pessoa mais reservada sempre, mas isso no fundo trazia assim algo também onde eu não sou capaz para fazer determinadas coisas, eu não tenho forças para fazer algo ou para passar por alguma coisa. E Deus me mostrou que eu realmente era uma pessoa forte. E não forte por mim mesma, né? Mas forte porque Ele me fortalecia. Então, toda vez que eu me sinto fraca em algum momento, eu busco me fortalecer no Senhor
E nele eu encontro isso, e nele eu encontro esse Amém. refúgio, nele eu encontro o que me fortalece, o que me consola, o que me sustenta, Amém. né? O que me faz realmente prosseguir e sabendo que Ele tem mais para mim ainda. Amém, amém, eu creio. E para quem está acompanhando, de repente não conhece o Rafael, é uma das crianças mais encantadoras que eu já conheci na minha vida, sem exageros. Eu sou fã número 1 do Rafinha, né, que foi esse presente do céu para encerrar com chave de ouro, né, uma redenção realmente do Senhor Jesus na sua vida, na vida do seu esposo, na sua família, e trouxe tanta alegria para a casa de vocês, que já era uma casa abençoada, né, e agora tão mais linda, ainda mais abençoada, com a presença do terceiro filho do Rafinha. E eu queria aproveitar então esse momento, depois de ouvirmos tantas histórias inspiradoras da Raquel, eu queria pedir para você que está nos assistindo, colocar aqui nos comentários desse vídeo o que mais te marcou, o que mais te impactou. Eu poderia dizer inúmeras coisas dessa história, mas eu queria ouvir de vocês, na verdade, né? E aproveitando, muito obrigada mais uma vez, Raquel, por ter compartilhado, dividido momentos tão difíceis, tão sensíveis, sendo tão vulnerável conosco. Realmente é um presente do céu para nós. A sua vida, a vida da sua família, o seu testemunho nos abençoa muito. Muito obrigada mesmo, viu? Ah, obrigada, obrigada. Eu sou muito, muito feliz. Hoje eu vejo, olho para minha família, né? Tenho o Gustavo hoje com 16 anos, um adolescente, Rapaz. com a idade que nós tínhamos quando nos conhecemos. Verdade, onde tudo começou. O Isaac com 8 anos e o Rafinha já está com 3 aninhos, Sim. né? E ele nos surpreende em cada detalhe, assim, sabe? Cada coisa, assim, que ele vem, assim, ele demonstra um crescimento, né? Na saúde, em vários aspectos. O Senhor, ele me surpreende, sabe? Ele me surpreende. Hoje, ver a minha família, ver que Deus nos fez com um propósito tão extraordinário, né? E hoje, realmente, o propósito que nós temos é esse, de edificar a vida de outros, de ajudar outros a superarem também e a viverem, mais do que uma superação, mas viver o propósito que Deus tem para a vida de cada pessoa. Amém. Isso nos alegra muito. Então, hoje estar aqui me traz muita alegria também por poder, né, de alguma forma, ajudar outras pessoas com a minha história, com o meu testemunho. Muito bom. É isso, pessoal. Nós encerramos então aqui hoje a nossa série Mulheres que Inspiram. E não poderíamos ter terminado de forma melhor do que essa, conversando com a pastora Raquel, sendo tão edificados pela história dela. Muito obrigada a você que nos acompanhou em toda essa série, você que está assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e aproveite para não reter tudo isso, todo esse conteúdo só com você, né? Compartilha com outras pessoas, com seus amigos, curta, comente e também siga a nossa página nas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook também. E se inscreva no nosso canal. Deus abençoe e nos vemos na próxima. Um grande beijo. Obrigada, Raquel. Obrigada.